22 de dezembro de 2020, um ótimo dia para você, 7 horas e 2 minutos pelo ar de Brasília. E a gente está começando juntos aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor ao vivo pelo canal do Boi, trazendo para você o que é destaque no agronegócio nesta terça-feira. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre uma parceria entre o Instituto Senai de Inovação Biomassa com a CTG Brasil, a concessionária que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, que fica na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, que transformou um problema ambiental em fonte de energia. E você vai ver também que mesmo com a pandemia, a agropecuária teve bom desempenho na maioria das regiões do país em 2020. É o que apontou o estudo da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E nós vamos conhecer também dados da produção brasileira de etanol de milho, que quase dobrou entre janeiro e outubro deste ano. Concentrada principalmente em Mato Grosso, a produção atingiu 2 bilhões e 100 milhões de litros do produto em 2020. Eu trago para você também informações sobre o tempo, tem previsão para todas as regiões do país, tem cotação do boi gordo, do bezerro e muito mais. Bom Dia Produtor está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 4 minutos, abrindo esta edição do Bom Dia Produtor, eu levo você até Brasília, porque hoje tem pronunciamento do vice-presidente Hamilton Mourão, a falar, entre outros assuntos, sobre a pandemia em 2020. E a nossa equipe em Brasília vai acompanhar tudo e as informações quem vai trazer para a gente agora é Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia. O vice-presidente Hamilton Mourão fez um balanço do ano de 2020. Ele falou sobre a luta contra a pandemia do coronavírus e também o desafio do combate às ilegalidades ocorridas nas áreas rurais do Pantanal e da Amazônia. Segundo o presidente do Conselho Nacional da Amazônia, o Brasil alcançou alguns resultados satisfatórios no combate ao desmatamento e que houve uma redução ao longo dos últimos meses, mas não apresentou números. Até o primeiro semestre, o país registrou dados preocupantes da destruição. Entre agosto de 2019 e julho deste ano, a devastação da Amazônia teve uma alta de 9,5% e atingiu a maior taxa desde 2008, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Mourão reforçou ainda que o principal objetivo do presidente Bolsonaro é colocar a Amazônia no caminho do desenvolvimento. De Brasília, Berenice Leite. Bom, o ritmo segue lento na cotação do boi gordo, tradicional, normal, para esse período de festas agora, onde os negócios param. Mas quem vai dar mais informações para a gente é o Iberville Neto. Você acompanha agora a análise da Escola de Consultoria para o mercado do boi gordo. Bom, essa semana mais curta devido ao feriado do Natal, na sexta e a quinta, já muitas empresas diminuindo o ritmo ou mesmo não funcionando. Então, com isso, os frigoríficos sabem que a demanda por gado, a compra de gado, a oferta de boiadas pelos pecuaristas vai ser menor e eles, em alguns casos, não estão com escalas confortáveis. Mesmo a demanda por gado não sendo grande, porque nós estamos na segunda quinzena de dezembro, o gado que para demanda de final de ano já foi abatido, essa carne já está ao longo da cadeia, já está rodando, indo para o varejo, para o consumidor final. Ainda assim, alguns frigoríficos que precisam de gado precisaram pagar um pouco mais. Então, desde meados de novembro, nós não víamos um cenário de valorização, e houve valorização nessa segunda-feira em São Paulo. O que é positivo, nós não acreditamos em um cenário de mercado forte no curto prazo. Realmente é um ritmo de negócios muito curto daqui em diante, daqui até o final do ano e o começo de janeiro, mas para quem tem gado para vender, para quem está do lado vendedor, é um sinal positivo de que as quedas, a pressão de baixa se dissipou um pouco. Bom, o ritmo é fraco, mas a gente vai dar uma olhada agora no valor das arrobas, como foi o fechamento do dia de ontem.
dando aquele tradicional giro que a gente dá todas as manhãs, sempre destacando para você que os preços são para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E você acompanha comigo, já está entrando aqui na tela para você acompanhar em casa. A primeira região que a gente destaca é a região sudeste, com os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região sudeste fechou o dia de ontem com movimento de alta de R$ 13,00 no valor da arroba em Barretos e Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, alta de R$ 1,50 no Triângulo Mineiro, queda de R$ 1,50 no Rio de Janeiro e queda de R$ 5,00 no Espírito Santo. Vamos agora para a região sul. A região sul também teve movimento de alta ontem, alta de R$ 1,50 no Paraná. E agora a gente vai para a região centro-oeste, primeira tela que destaca os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul, que também teve cenário de alta ontem. Alta de R$ 1,00 em Goiânia, Goiás, altas de R$ 2,00 em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, e queda de R$ 2,00 aqui em Campo Grande. A segunda tela do Centro-Oeste traz os preços do Mato Grosso para você e mostra que o dia ontem fechou com cenário de queda de R$ 2,00 no valor da arroba em Cuiabá, no norte e sudoeste do estado. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste também teve movimento de queda ontem no fechamento do valor da arroba, queda de R$ 3,00 no oeste da Bahia, queda de R$ 2,00 no sul da Bahia e alta de R$ 1,00 no Maranhão. Vamos agora para a região Norte. Região Norte, o dia ontem fechou com a arroba em queda de R$ 2,00 em Paragominas, queda de R$ 3,00 no sul de Tocantins e alta de R$ 2,00 no norte do Tocantins. E nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, aliás, para o mercado do boi magro agora. A gente acompanhou o boi gordo, vamos acompanhar agora como é que foi o preço do boi magro, com mais uma participação do analista Iberville Neto. Bom, na última semana, na média de todas as categorias e estados pesquisados pela Scott Consultoria, houve desvalorização de 1%. Desde o início de dezembro, a queda, na mesma comparação, considerando todas as categorias e estados, é de 2,6%. E isso ocorreu em decorrência do mercado do boi gordo mais fraco. Isso diminuiu o ímpeto dos compradores. Consequentemente, as cotações recuaram em algumas regiões, claro que em alguns casos mais do que essa média. E o cenário não é de excesso de oferta, mas com a demanda comedida, os pecuaristas, os compradores de reposição fora das compras, à espera de uma definição do mercado do boi gordo, houve esses ajustes negativos. Isso não nos indica uma inversão de tendência. Nós acreditamos em um cenário de pouca oferta passado esse final de ano, essa pouca oferta ajudando a manter preços firmes, mas no curto prazo o cenário é de ocorrência de valores menores. De toda forma, o volume de negócios também é muito pequeno nessa segunda quinzena de dezembro. Bom, ainda tem a apuração da Scott Consultoria agora para você conferir como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. E a AproSoja do Mato Grosso tem novo presidente. E em seu discurso de posse, o novo presidente da AproSoja, Fernando Cadori, falou com indignação sobre a moratória da soja no bioma amazônico. Valdir Pacheco acompanhou e tem os detalhes. E reafirma a credibilidade. Tomou posse na última sexta-feira, dia 18, em Cuiabá, a nova diretoria da AproSoja. E também foram empossados, na ocasião, 176 delegados que serão representantes da associação nos 25 núcleos da AproSoja no interior do estado. Neste momento, inicia a solenidade de posse da nova diretoria da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, para o próximo triênio, de 2021 a 2023. Antônio Galvão deixou a presidência da entidade com um sentimento de dever cumprido. A gente deixou ele muito bem encaminhado. Deixamos com as pesquisas prontas. Acredito que agora é o governo, tanto estadual como federal, olhar e respeitar o que é a verdade
e fazer com que as coisas aconteçam. O presidente empossado, em seu discurso, citou, entre outros gargalos, a moratória da soja, que voltou à tona nas últimas semanas. Só para lembrar, é o cultivo da soja no bioma amazônico. A moratória é ridícula, a moratória, porque ela sobrepõe a nossa legislação. Então nós não precisamos de nada além da nossa legislação, que por si só é a mais restritiva do mundo e cumprida pelo nosso produtor, que detém a maior parte das reservas, está dentro da propriedade dos produtores. Então é uma criação feita para atender não sei quem, mas ela não atende o produtor de fato aqui, que já é o produtor mais sustentável do mundo. Enfim, nós precisamos que o Código Florestal seja cumprido. O resto é conversa fiada e o nosso setor não aceita e não vai compactuar. De Cuiabá, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, mesmo com a pandemia, a agropecuária teve bom desempenho na maioria das regiões do país em 2020. É o que apontou um estudo da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Veja os detalhes. O estudo da FGV sobre os impactos da Covid-19 sobre o setor mostrou que a agropecuária este ano conseguiu ter bom desempenho na maioria das regiões brasileiras. Em todas elas, o valor bruto da produção agropecuária registrou crescimento entre janeiro e outubro em relação a iguais meses de 2019. Mas houve queda nas exportações do Nordeste e Sul do país. De acordo com o relatório da FGV, na região Sudeste, a agropecuária passou pela pandemia com grande fôlego. Entre janeiro e outubro deste ano, o faturamento do setor na região cresceu 14,9% contra igual período de 2019, enquanto o valor das exportações expandiu 9,4%. O destaque ficou com a ampliação do abate de suínos e frangos e no volume de leite adquirido. Já a tomada de crédito agrícola cresceu 7,5% diante da expectativa de um aumento de 1,6% na safra de grãos 2020-2021. A região norte também passou pela crise com bom desempenho. O valor de produção do agro na região aumentou 17,4% até outubro de 2020, enquanto a expansão nas exportações foi de 20,3%. Já a tomada de crédito agrícola cresceu 20%. No conjunto, a região responde por cerca de 4,5% da produção de grãos do país, 20,3% dos abates de bovinos e cerca de 10,6% do volume de leite captado. A região Centro-Oeste responde por cerca de 48% da produção de grãos do país. Superou e bateu recordes em valor da produção e exportação. Houve crescimento de 25% no VBP da agropecuária e de 11,5% no valor das exportações da região. E também alta de 8,9% na tomada de crédito agrícola, com expectativa de crescimento de 1,5% na safra de grãos. A região Nordeste atravessou a pandemia de forma desigual. Em alguns estados, o valor da exportação do agronegócio cresceu em 2020, como em Pernambuco e Alagoas. Em outros, como a Paraíba, ficou estável. Já no Rio Grande do Norte, em Sergipe e no Ceará, a receita das exportações teve uma forte queda. No total, houve crescimento de 16% no faturamento da agropecuária e queda de 0,3% no valor das exportações. Foi registrada ainda uma alta de 10,7% na tomada de crédito agrícola, com expectativa de queda de 4,3% na safra de grãos. A agropecuária do Sul, por sua vez, teve bastante dificuldade. A região passou por uma das maiores estiagens da história, comprometendo assim a produção agrícola e pecuária. Até outubro, houve crescimento de 11,1% no VBP da agropecuária e queda de 4% no valor das exportações. E também alta de 8,7% na tomada de crédito agrícola, com expectativa de crescimento de 12,5% na safra de grãos 2020-2021. Bom, em 2020 foi mais um ano onde a parceria Guzeraité e o Canal do Boi se fortaleceu. Foram 2 leilões onde o melhor da qualidade oferecida pelos irmãos Toneto ganharam as lentes do Canal do Boi em abril e também em agosto. Vamos fazer um retrospecto de como foi essa parceria de sucesso, acompanhando aí os detalhes com Daniel de Paula. O lema do Guzeraité de melhorar sempre se comprovou em 2020.
Mais uma vez, os irmãos Toneto colocaram no mercado em 2 eventos transmitidos pelo Canal do Boi o melhor que identificam em sua seleção de 53 anos para todas as características econômicas, partindo da missão de entregar um animal que pode produzir mais com menos. Uma relação que transcende o custo-benefício e explica a aceitação dos produtos selecionados na Fazenda Perfeita União. A precocidade foi a tônica dos touros ofertados nos 2 eventos. Reprodutores jovens, mansos, mensurados em todas as fases da vida para a funcionalidade confirmada no ultrassom de carcaça como economicamente viável. E ainda submetidos ao teste de eficiência alimentar, que valida a genética que pode render o máximo custando o mínimo. A novidade principal ficou por conta da primeira venda a preço fixo que os irmãos Toneto promoveram em agosto, fechando com o leilão que arrematou o compromisso de entregar aos produtores de bezerros o melhor que o Guzeraité pode oferecer através desse trabalho que não para nunca de evoluir. E isso tudo só reforça o compromisso para 2021, quando o Guzeraité voltará com uma nova safra melhorada e melhoradora, com o primeiro compromisso marcado para o período de 29 de março a 3 de abril. Assim como sempre foi desde o surgimento do Canal do Boi, novamente a parceria com a televisão transmite o nosso encontro direto da Fazenda Perfeita União em Pirajuí para dar abrangência ao nosso trabalho, que tem como lema melhorar sempre. Bom, é hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de lembrar você que estamos ao vivo também pelo Universo Digital, aí, através do portal sba1.com e pela página do Canal do Boi no Facebook. São espaços que você tem também para participar com a gente aqui da programação, claro, além do espaço pelo WhatsApp, onde você pega o seu smartphone, abre o WhatsApp e participe em tempo real com a gente aqui pelo 67998631001. Participe, manda sua mensagem. No próximo bloco nós vamos conhecer uma história muito bacana de um produtor rural que após 30 anos na pecuária resolveu investir na produção de mel. Diz que não se arrependeu da mudança. Bom, tem previsão do tempo também? Para quem mora aqui na região centro-oeste, fica sabendo como vai ser o dia hoje. Fica por aí, eu volto já. Sete horas 22 minutos, já estamos de volta. E nesta última semana nós destacamos aqui na programação a situação da greve dos estivadores nos portos argentinos, que pode afetar alguns fornecimentos ao Brasil, como por exemplo do trigo. Para explorar um pouco mais esse assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com Maurício Giraldelli. Maurício é membro e ex-presidente da Câmara Setorial do Trigo e atual diretor de suprimento de 2 empresas do setor. Acompanhe a entrevista e veja o que ele fala sobre o problema. Exatamente, vamos conversar sobre esse assunto com Maurício Giraldelli, ele que é membro da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo, já foi presidente e hoje é também diretor de suprimentos de 2 empresas relacionadas a esse mercado. Maurício, eu começo te dando as boas-vindas pela sua participação aqui conosco, falando também de São Paulo, e eu queria entender se essa situação dos portos lá na Argentina, ela nos afeta aqui no Brasil e quanto que isso nos afeta. Bem-vindo mais uma vez ao Canal do Boi. Olá, tudo bem? Vamos começar, eu vou falar sobre a greve nos portos da Argentina, mas eu queria dar um briefing de como está a safra de trigo paulista e a safra de trigo no Brasil de uma forma geral, né? Nós começamos a safra esse ano com um aumento de cerca de 87% em relação à safra passada, né? E as pessoas perguntam, poxa, mas por que subiu tanto? Pela variação cambial, nós tivemos um aumento real no câmbio de 40%, mas uma falta de trigo na Argentina na safra passada, devido a uma quebra muito significativa, e a Argentina também exportou muito trigo para novos destinos, isso fez com que o preço do trigo disparasse no mercado nacional. E a pergunta que me fazem é assim, poxa, mas agora o câmbio, ele deu uma cedida por conta da entrada de investimentos internacionais, a Bolsa bateu 118 mil pontos, o câmbio caiu cerca de 10%, o trigo vai cair? O que eu disse, né, e o que eu venho falando para a minha área comercial é que o trigo ele se acomodou.
Ou seja, o trigo foi vendido a R$ 1.500 na entrada da safra, por não ter um estoque de passagem, e pelo câmbio estar acima de R$ 5,50. Agora ele deu uma acomodada nos R$ 1.350 FOB, e eu não acredito que ele caia muito além disso. Por quê? Porque tem alguns fatores que contribuem para esse trigo manter esse patamar de preço. Um deles, que é o milho, porque nós tivemos uma seca muito significativa no Rio Grande do Sul e no Paraná. A consequência disso é que o farelo de trigo subiu mais de 100%, e ele vai manter o preço e muito provavelmente o trigo vem a ser um substituto do milho na ração para gerar proteína animal. Então, o nosso mercado ele é interligado, um produto puxa o outro, então o cenário para esse primeiro semestre em relação a preço já está meio que definido, né? Uhum. E para corroborar com isso, a Argentina iniciou uma greve no começo de dezembro, que foi a greve dos estivadores, e após a greve dos estivadores, o sindicato dos petroleiros também entraram em greve, e essa greve perdura até hoje e a gente não vê nenhum sinal de arrefecimento. A consequência disso é que já existe um line-up gigantesco de navios brasileiros nos portos argentinos, e como a Argentina é uma origem muito próxima do Brasil, as compras são feitas mensalmente. Provavelmente nós teremos uma ruptura de fornecimento de trigo no Brasil nos próximos dias, que vai acarretar num nervosismo de mercado. Deve faltar farinha de trigo, e a consequência disso, a busca por produto nacional deve aumentar, o que vai fazer com que os preços se mantenham altos. Pois é, Maurício, e falando exatamente sobre isso, eu estou com o indicador CPE aqui na mão do trigo, e também a gente usa o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que mostra que o trigo agora, durante esse mês, diferente de outros meses de 2020, ele estava em queda, né? Inclusive ainda no acumulado do mês ele está em queda, mas ele já começa a esboçar algum movimento de alta. Isso deve se repetir ainda mais nos próximos dias? Sim. O que aconteceu, na verdade, é o seguinte, como eu havia dito, nós não tivemos esse ano estoque de passagem de trigo. Então, no início da safra, foi uma corrida em busca de trigo nacional. O preço chegou a bater R$ 1.500 para retirar nas cooperativas no interior, porque ele estava no limite da paridade de importação do trigo argentino. A Argentina, ela subiu também cerca de 30% da safra passada para essa, e a gente não vê, assim, até quando vai cair o preço do trigo nacional. Ele tem um limite, depende da paridade de importação do trigo argentino. O trigo argentino, ele já chega nos moinhos por volta de R$ 1.500, R$ 1.505, com um câmbio a R$ 5. Então, qual que é a chance desse trigo vir abaixo disso? É pouco provável que isso aconteça. Então, o trigo nacional, ele vai se basear por conta do trigo argentino. E essa questão da greve vai ser um fator preponderante para análise de preço, enfim. E assim, esses são os fatores que, no meu ponto de vista, não irão mudar no primeiro semestre. O primeiro semestre, em relação a preço para trigo, já está desenhado. Agora, um fator que pode, assim, trazer um pouco mais de insegurança é a safra do hemisfério norte, que ainda vai ser colhida, tem uma série de indefinições. Parece que a safra na Rússia foi ruim, o plantio foi ruim, porque foi um ano, no período de plantio foi muito seco também, então a gente pode ter uma reviravolta também para o segundo semestre. O primeiro semestre, para mim, é claro, é preço em alta demanda e não vai mudar muito. Maurício, e diante desse cenário, né, que o mercado do trigo está vivendo, tão desafiador, com todos esses percalços, a Argentina em greve, e a gente é totalmente dependente aí desse milho desse trigo, aliás, da Argentina, existe uma perspectiva de diminuir a dependência de trigo importado aqui no Brasil? Então, esse é um trabalho que as câmaras setoriais no Brasil vêm fazendo, né? A busca pela autossuficiência não é uma coisa de hoje, né? Uhum. Isso envolve muita pesquisa. As variedades de trigo no Brasil já se desenvolveram muito, comparadas a variedades que nós tínhamos há 10 anos atrás.
Eu creio que num futuro próximo o Brasil pode ser autossuficiente, sim. Em quanto tempo a gente está falando, que você imagina? Então, isso vai depender mais, não é do volume, é da qualidade do trigo que vai se plantar, entendeu? Porque o Brasil, ele demanda basicamente 80% da farinha dele, ela depende de um trigo que o Brasil pouco produz, que seria um trigo para área de panificação e massas, né? Então, o Brasil produz muito trigo soft, por isso que tem sempre aquela máxima, né? Por que o Brasil consome 12 milhões, produz 6 e sempre importa 7 ou 8 porque exporta uma parte do produto que ele tem? Aí a gente vai entrar numa lei de cabotagem, a qualidade do trigo não é a qualidade que a gente demanda, tanto é que o trigo exportado do Brasil basicamente vai para país árabe ou do norte da África, que consome um tipo de farinha mais fraca, enfim. É um pouco mais complexa essa discussão. Tá certo, Maurício. Beleza. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelos esclarecimentos e pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Tudo de bom, feliz ano novo e um bom Natal para todos. Obrigada para todos nós, para você também. Esse foi então o Maurício Giraldelli falando sobre essa situação no mercado do trigo. É com vocês. A repórter Kylie Rodrigues foi conhecer um apicultor que abandonou a antiga profissão para se dedicar à produção de mel. A nova atividade deu tão certo que, depois de 30 anos dedicado à pecuária, ele resolveu mudar completamente o caminho. Vamos conhecer essa história de sucesso. E aí o que aconteceu? Eu vendi tudo que eu tinha e investi na pele. E deu certo. Não, graças a Deus. Adriano recebeu a nossa equipe para falar dos desafios da atividade de apicultor, que exige muito estudo e conhecimento especializado. Depois de um dedinho de prosa e explicar que produz mel das abelhas da espécie africanizadas com ferrão, nos preparamos para conhecer o apiário e saber como anda a produção por lá. E antes de ir para o campo, todos nós aqui vamos vestir os APIs, né, que são esses macacões aqui, que protegem a gente contra as picadas das abelhas. Vamos lá então. O Adriano já está na atividade há 30 anos, agora nós vamos conhecer o apiário da propriedade. O que a gente vai encontrar, Adriano? Então, aqui a gente vai trabalhar, né, eu vou mostrar para vocês, é o berçário, onde a gente inicia a criação das abelhas, né, a gente faz produção de rainha, melhoramento genético das abelhas. Então aqui é o começo de toda a atividade, aqui depois a gente leva as abelhas para o mato e coisa para produzir o mel. A safra de mel depende da florada. Geralmente no ano são 2 safras grandes. No estado de Mato Grosso do Sul tem apicultor que consegue 3 ou até mais safras. Tudo depende do manejo da colmeia. No setor costuma-se dizer que a atividade tem um tripé, sendo a genética da abelha, o manejo do apicultor e o meio ambiente. Se um dos fatores falhar, a produção automaticamente cai. Este ano a produção foi um pouco baixa devido à grande seca que a gente teve atrás, né? As flores até vieram, mas foram secas. Na época que floresceu a flor estava mais seca e coisa, então a entrada de néctar que produz o mel foi pouca, então a produção foi baixa, mas compensou também, porque com a baixa produtividade que foi no Brasil inteiro, né, os preços elevaram, então a gente conseguiu equilibrar as coisas, deu para pagar as contas. A média nacional da produção de uma colmeia é produzir 15 quilos de mel. Adriano, hoje a sua produção é de quanto? Hoje a gente tem atingido altas médias devido ao melhoramento genético das abelhas que a gente vem fazendo e manejo, alimentação, né? A gente tem conseguido tirar 60 quilos, 70 quilos por colmeia, né? Porque a gente já tem um material genético muito melhor e a gente já tem umas técnicas mais avançadas de produção. Parte do mel que sai daqui fica no mercado interno de Mato Grosso do Sul. A fatia maior é vendida para as exportadoras. Os destinos principais são Europa e Estados Unidos. Marcos é biólogo, especialista em abelhas. É ele quem maneja a criação das rainhas, que também é feita no apiário.
Primeiramente, você tem que ter as matrizes já selecionadas, né? O que a gente faz aqui? A gente elege as campeãs de produção no campo, né? Aquelas que derem uma maior produção de mel, ela vem para cá, né? E aí aqui a gente vai prosseguir com os testes para ver se ela vai ser uma futura matriz. Então aqui eu vou trabalhar vou fazer o teste de comportamento higiênico, vou ver se ela tem uma baixa tendência enxameatória, que é uma característica da abelha africanizada, enxamear muito. Então às vezes o produtor está com a abelha grande lá no meio da safra e a família se divide, o enxame diminui a produção. Então isso quebra a safra. Parte da produção de rainhas ficam nos apiários, outra parte é comercializada. A rainha ela pode ser enviada via correios, por Sedex, ela pode ser enviada via aérea, né? Então a gente consegue enviar para qualquer lugar. Tem que ter a guia de trânsito animal, tudo certinho, né? No Mato Grosso do Sul, assim como em quase todas as regiões brasileiras, 2020 sofreu com a seca, o que influenciou o setor, como explica esta zootecnista da Agraer. Já esse ano, o mel já chegou a R$16 o quilo no atacado ao produtor, né? Então, esse ano, o valor para o apicultor vender seu mel está muito bom. Agora ele já deu uma baixadinha, está em torno de 13, 14, mas mesmo assim é um valor bom no atacado. Os anos anteriores tinha sido muito bom, o apicultor conseguiu produzir muito mel por colônia e nesse ano não. Nesse ano, por causa da seca, né, houve uma baixa na produção de mel. Então, juntou, né, a baixa de produção com o aumento de consumo por causa da Covid, as pessoas começaram a comer mais mel também, a procura aumentou e também o valor do dólar por causa da exportação. Nós estamos em uma área um pouco distante do apiário, porque como nós abrimos as colmeias, as abelhas ficaram um pouco agitadas, né? E aí, avisando nisso, né, Adriano, que você desenvolveu esse macacão aqui. Conta um pouco da história desse equipamento. Isso, quando a gente começou a trabalhar com altas produtividades de mel, né, a gente começou a trabalhar com enxames maiores e coisa, e tudo que existia de EPI, que é equipamento de proteção individual, deixou de nos atender, porque eram panos em branco, de brim e coisa, e era super fino, e as abelhas começaram a ferroar. Uma roupa que a gente ganhou o prêmio de melhor invento da apicultura brasileira, porque ela é 100% antiferroadas. Então a abelha não vai te picar de jeito nenhum por causa da espessura. Como são dois materiais, dois tecidos, o ferrão da abelha não consegue ultrapassar essa espessura que nós temos aqui. Produto de Mato Grosso do Sul. Produto de Mato Grosso do Sul. E hoje nós vendemos para o Brasil inteiro. Para 2021, tudo indica que será um ano positivo para o setor. Por quê, Jovelina? Por causa da baixa produção, né? Então, o apicultor vai ver um aumento do valor do mel, do quilo do mel. Então, vai ser bom para a venda. No entanto, por causa da seca desse ano, vai ter pouco mel no mercado. Então, o consumidor vai pagar mais pelo mel, vai aumentar o valor do mel, o que tudo indica até o momento, por causa da baixa produção que está tendo esse ano. Bom, a maior importância ecológica das abelhas está relacionada à polinização, que é um processo de transferência de grãos de pólen de uma flor para outra. Em Sinop, no norte do Mato Grosso, a UFMT realizou um curso sobre criação de abelhas sem ferrão. O Aldir Pacheco acompanhou. A meliponicultura, ou seja, a criação racional das abelhas sem ferrão, vem demonstrando ser uma excelente alternativa de geração de renda para populações tradicionais. As abelhas procuram as flores para suprirem as suas necessidades nutricionais. O pólen e o néctar encontrados nas flores constituem basicamente a sua única fonte de alimentação.
Nesta semana, a UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, realizou um curso de capacitação em 2 dias sobre criação de abelhas sem ferrão. No primeiro dia, o evento foi virtual e no dia seguinte foi a prática a campo com a plantação de espécies frutíferas e plantas atrativas para as abelhas. Participaram acadêmicos do curso de Agronomia e Engenharia Florestal. O curso foi ministrado pela professora e pesquisadora doutora Carmen Vobeto, acompanhada da professora e fitopatologista doutora Solange Maria Bonaldo. Nesse trabalho nós estamos junto com o Projeto Gaia, nós somos um braço do Projeto Gaia, e a gente vai ampliar esse meliponário que nós temos aqui, a gente vai fazer uma ampliação lá próximo ao SAF. Então nós fizemos plantio tudo nessa faixa, unindo esses dois locais onde a gente vai ter as abelhas, né, num raio de mais ou menos 1 quilômetro em torno, né, que a gente plantou essas... a gente sempre mantém esses plantios porque nós precisamos oferecer alimentos para as abelhas. E a gente inclui isso no curso porque nós estamos também na época de plantio, na época aqui nossa da região de chuvas, que é a época propícia para o plantio. Então a gente estimula, né? Temos distribuição também de sementes. Pitomba é uma espécie bem atrativa, é do nosso bioma, né? Então a gente tem dela, tem outras espécies. Nós plantamos também fedegoso, plantamos ingá de jardim, plantamos ipê, também abil, né? Frutíferas, plantamos jambolão, que são também espécies assim interessantes para a produção meliponícola. E também, assim, elas vão agregar outro valor pelo fato da oferta de frutos, né? Então, mostrando, né, essa possibilidade de consorciamento do polinizador com a produção, né? Então, se alguém tiver interesse na fruticultura, é bem legal a gente estimular que na propriedade também tenha as abelhas sem ferrão, né? Que aí é uma maneira também de unir, né, as duas atividades e proporcionar então esse ganho, né, para a propriedade. A professora Solange fala da importância das abelhas na polinização para esta região que é a maior produtora de grãos do país. Então as abelhas podem contribuir para o aumento da polinização e isso vai gerar um maior aumento da produção, inclusive de culturas como soja, feijão, milho ou algodão, a crotalária, que é muito importante para a gente no manejo de nematóides. Então o produtor pode ter dentro da sua área, da sua lavoura ou da mata ciliar, algumas abelhas que vão inclusive, né, contribuir para a maior produção no final das áreas que ele tem das culturas que ele tem como interesse agrícola. É importante, por exemplo, manter próximo da sede abelhas sem ferrão, né, porque não vão correr o risco de ferir ninguém da fazenda, nem os funcionários, nem o próprio produtor ou a sua família. Então as abelhas sem ferrão, elas são uma ótima indicação para o produtor que tem frutas, né, próximo à sede e inclusive para contribuir para a melhoria da qualidade de vida dele. A ápice, por exemplo, pode ser colocada na mata ciliar. Outro aspecto importante que o produtor pode considerar hoje, né, antigamente a gente não usava tanto controle biológico para controlar pragas e doenças, mas hoje isso está bem expandido dentro da agricultura, então ele pode também manter as abelhas lá na fazenda, que não vai ter problema de usar um produto que vai eliminar essas abelhas, tá? Então é muito importante isso. Hoje a gente usa o controle biológico e esse controle biológico de pragas e doenças pode ser utilizado junto com a presença das abelhas na fazenda. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Tem mais um intervalo comercial chegando por aqui, mais uma oportunidade para você participar aqui do programa que é feito para você, meu amigo. Então pega o seu smartphone ou vai na página do Canal do Boi no Facebook e manda a sua mensagem. No próximo bloco nós vamos falar da produção brasileira de etanol de milho, que quase dobrou entre janeiro e outubro deste ano. E tem previsão do tempo, o pessoal que vai saber como fica o tempo hoje é o pessoal da região sudeste do país. Fica por aí, eu volto já.
7 horas e 46 minutos. Um dos maiores problemas do agronegócio brasileiro é o escoamento de seu produto. Rodovias ruins, esburacadas, lentidão e congestionamento são mais frequentes enfrentados, por exemplo, pelos produtores de grãos. Na busca por sanar esse problema, o governo projetou a Ferrogrão, que teria 933 quilômetros de extensão entre Sinop, 500 quilômetros até o norte de Cuiabá, e Miritituba, no Pará, e que deve, quando concluída, suprir esse déficit. Só que o projeto já se arrasta há bastante tempo, com problemas de recursos e falta de interesse do mercado. Para tentar subsidiar e dar incentivo, o governo desenhou um mecanismo inédito nas concessões de ferrovias. A ideia, formulada pelo Ministério da Infraestrutura, é colocar à disposição da futura concessionária até 2,2 bilhões de reais em recursos da União para bancar os chamados riscos não gerenciáveis do empreendimento. Os detalhes sobre este evento você vai acompanhar aí na análise do João Pedro Curti Dias. Solução Inteligente encontrou o Ministério de Transportes para participar da viabilização da construção da ferrovia ligando Sinop e Miritituba. São 933 quilômetros que liga o Mato Grosso até o terminal hidroviário de Miritituba, que são extremamente importantes para a agricultura da região. Você vai levar um fluxo de carga, mais de 20 milhões de toneladas de grãos por ano, em direção ao norte do Mato Grosso, posteriormente ao Pará, e de lá segue com destinos aos portos marítimos que tem em Barcarena e outras regiões que podem ser embarcados com destino a outros lugares do mundo. Esse aporte do Ministério é uma garantia de 2,2 bilhões de reais que o governo vai receber da Vale. A Vale vai pagar para o governo pela prorrogação dos contratos da Ferrovia de Carajás e Ferrovia da Vitória Minas. Esse dinheiro vai servir como uma calção, uma reserva, caso haja despesas imprevistas na construção da ferrovia, essa ligando Miritituba até Sinop. Esse recurso os empreendedores poderão fazer uso dele. Isso é muito importante. Essa ferrovia para o Brasil é extremamente vital. O Mato Grosso hoje exporta soja, milho, e no futuro, por que não exportar contêineres com algodão, contêineres com carne de frango, de suínos, de aves? Ou seja, você tem um potencial muito grande para deslocamento dessa produção, daquela região que é muito rica, em direção aos portos, ao invés de você fazer 2.000, 2.500 quilômetros até os portos do sul do Brasil, no caso do Paranaguá, ou até o sudeste, como o caso do Porto de Santos. É uma solução inteligente que ajuda a viabilizar, com certeza, pelo fluxo de carga que tem, pela expectativa que o Brasil tem de aumentar de forma significativa as exportações de grãos e de carne. Mato Grosso, sendo o maior produtor do Brasil, com certeza essa ferrovia será um elemento vital para viabilizar o crescimento dessa região, a rentabilidade do produtor, a formação de divisas para o Brasil. E no futuro, não duvido que até no futuro possa ir milho daquela região com destino ao sul do Brasil, seja Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Hoje está se procurando se reformular a cabotagem no Brasil. Por que não, no futuro, os navios carregando lá em Barcarena possam levar milho a um custo bem mais razoável aos portos do sul do Brasil para atender o consumo dos granjeiros de suínos, de aves, que lá não conseguem ser autossuficientes em milho, e aquela região do Mato Grosso produz um milho de qualidade excepcional e que pode servir com certeza para atender a demanda desse setor da agropecuária, que é a criação de aves e de suínos. Bom, é hora de você acompanhar o Cemex Destaca. Hoje você vai conhecer o touro jovem da raça Brangus, o Arrow. Cemex destaca VPJ Arrow Final Cut FIV 520, um excepcional touro jovem, filho da vaca mais importante da raça Brangus no Brasil, com um dos melhores reprodutores brancos de todos os tempos nos Estados Unidos. Arrow é top 1% para ganho do nascimento até a desmama, top 1% para índice desmama, top 1% para índice final e top 2% para índice bioeconômico de carcaça no programa Natura. Arrow é um reprodutor de extrema harmonia.
beleza racial, excelente musculatura, umbigo e aprumos. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da raça Brangos. A produção brasileira de etanol de milho quase dobrou entre janeiro e outubro deste ano. Concentrada principalmente em Mato Grosso, a produção atingiu 2 bilhões e 100 milhões de litros. Ou seja, o estado já detém perto de 8% do mercado brasileiro de etanol e em 8 anos deve representar 20% do etanol produzido no Brasil. Mas não é só isso. O processamento de milho resulta no DDG, um resíduo proteinado dado aos animais, que é uma boa alternativa para os pecuaristas, já que tem preços competitivos quando comparado a outros insumos utilizados na engorda. Sobre estes dois assuntos, Walter Puga Júnior conversou com o presidente da União Nacional de Etanol de Milho. Acompanhe a entrevista. A produção de etanol de milho cresce mais de 90% este ano no Brasil. Embora ainda seja pequena em relação à produção de etanol de cana-de-açúcar, o fato é que há um crescimento constante na produção de etanol de milho que vai mudar, né, toda essa matriz energética brasileira nos próximos anos. É o que se espera. Eu tenho aqui comigo o presidente da União Nacional de Etanol de Milho, Guilherme Nolasco, para explicar esse crescimento que vem ocorrendo e o investimento em novas plantas para processamento de etanol de milho. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos falar um pouco sobre esse mercado. Crescemos muito, doutor Nolasco, na produção de etanol de milho no Brasil? Olá, realmente nos últimos 5 anos o etanol de milho no Brasil se consolida como uma matriz energética renovável, desenvolvendo aí, interiorizando riqueza, principalmente na região centro-oeste. Em 5 anos saímos aí de volumes inexpressivos para 8% do mercado nacional de etanol. Ainda é pouco, mas os números mostram, a previsão é que dentro de 8 anos estaremos em torno de 20% da produção nacional de etanol. Não temos a pretensão de ser protagonista desse setor, mas o setor do etanol de milho tem o seu papel, tem o seu espaço, vem ativando aí diversas cadeias de produção, que isso é o mais importante. Estamos tirando o milho da exportação. O Centro-Oeste todo exporta mais de 35 milhões de toneladas de grão, gerando pouco mão de obra dentro desta região, poucos impostos aos governos para fazer seus investimentos, manter a máquina pública. E a verticalização da produção traz aí tanto a produção de etanol quanto do farelo de milho, DDG. Farelo de milho aí, para cada tonelada de milho processada para etanol, você produz aí 420 litros de etanol e 330 quilos de farelo de milho, o DDG, DDGS. Então isso é muito importante. Esse farelo vem aí para as cadeias de produção de proteínas, tanto para bovinocultura, suinocultura, aves, peixes, até nas dietas de rações PET. Então a gente vem aí contribuindo com a intensificação pecuária, com o aumento da produção de carne em menos espaço. Isso traz um ativo bacana, positivo, que se você tem uma intensificação pecuária, teoricamente você tem liberação de áreas de pastagem de baixa produtividade ao aumento do cultivo de grãos, num círculo virtuoso de produção de uma energia renovável, com incremento de produção de proteínas, de carnes, com disponibilização de terras para aumento do cultivo de grãos e florestas plantadas. O setor também vem incentivando, como diferentemente do setor da cana-de-açúcar, que tem o bagaço como a sua matriz de produzir vapor e energia, as usinas de dedicação exclusiva à produção de etanol de milho precisam desenvolver o setor de floresta plantada para gerar o cavaco de madeira, para produzir vapor e energia, cogerando ainda energia na rede de consumo, tendo mais esse ativo nas suas setas de receita. Então é um setor que tem aí contribuído com diversas cadeias e com certeza é um crescimento sustentável, é um crescimento
organizado e vamos ainda trazer muitos investimentos para esse setor. Bom, vamos falar do DDG, porque DDG subiu muito de preço. O pecuarista já ainda tem uma relação custo-benefício favorável pró-DDG quando vai trabalhar a alimentação do gado? Sim, o DDG é um farelo proteico, né? A hora que você tira o amido do milho para produzir o etanol, você concentra a proteína. Então ele é um ativo proteico, entrando aí na composição das dietas, assim como o farelo de soja, a torta de algodão, todos esses produtos mais nobres, ele realmente é o quilo de proteína mais barato do mercado, com grande qualidade. Ele traz algumas vitaminas, alguns dentro da sua composição, muito bom, principalmente para a bovinocultura. Então ele é uma nova alternativa aí num ano de milho caro, num ano de seca prolongada como foi, não teve DDG para quem quis, né? As usinas aí já estão vendendo já faz algum tempo, com entrega prevista só para 2021. Então é uma grande alternativa. Esse ano colocamos no mercado aí em torno de 2 milhões de toneladas, mas a projeção é que em 2028 teremos aí 6 milhões de toneladas de DDG no mercado, suficiente para engordar aí 6 milhões de bovinos por mais de 100 dias no coxo. Imagine isso, é dobrar a capacidade de abate do estado de Mato Grosso. Agora, os preços também subiram muito, né? Saltaram lá dos R$700 a tonelada, lá em novembro do ano passado, para R$1.400, R$1.425 a tonelada agora. Os preços estão altos por quê? O milho subiu? Sim, não tem do couro se faz a correia, né, Puga? O milho também saiu de uma faixa de R$24 a saca, há um ano atrás, para um milho de 60. Então, na verdade, o DDG, ele que dá a viabilidade, ele é um hedge, um seguro natural do setor, né? Porque o custo do milho, realmente, em função de dólar, em função das exportações, foi lá em cima. O etanol não acompanha esse preço. Quem traz essa segurança da continuidade do setor é o DDG, né? O milho subindo, ele sobe junto. E aí a gente consegue equacionar o custo da matéria-prima cara dentro do setor. E é lógico que com isso, esperamos, é o que tem acontecido, as carnes também subam de preço. É uma mudança de patamar de valores de todas as cadeias. Então, mas mesmo assim, o setor trabalha muito com compras antecipadas, né? A grande estratégia do setor de etanol de milho são as compras antecipadas. Então a gente já está comprando, para você ter uma ideia, milho que será plantado em janeiro de 2022, a safrinha de 2022. O que será plantado agora, está sendo plantado agora, começa a ser plantado em janeiro, nós já estamos posicionados para 2021. E talvez isso traga uma necessidade, traga uma mudança de comportamento no mercado de proteína animal, nos confinamentos, nos suinocultores, na avicultura integrada, também para começar a se posicionar com compras antecipadas de milho, de soja, de todos os produtos, para não ficar à mercê do mercado spot. Apesar de a gente ter preços altíssimos hoje no mercado de grãos, mas o custo médio ponderado do milho processado que foi comprado há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, é muito inferior a isso, né? Então, eu acho que o setor de proteína também precisa entrar nesse jogo, precisa começar a se programar mais e ter um hedge dos seus custos de produção para não ser pego de surpresa. Bom, você acaba de ouvir o presidente da União Nacional do Etanol de Milho, Guilherme Nolasco. As perspectivas para a produção de etanol de milho são boas, mas DDG, que é a segurança desses investidores que trabalharam com processamento de milho para a produção de etanol, é que está equilibrando as contas. Bom, perspectiva é positiva também para o pecuarista, não, doutor Nolasco?
Esperamos que sim, né? A gente tem trabalhado aí nessa visão de conceito de cadeira, né? De cadeia. Nós ficamos aí contentes de estar trazendo renda para o produtor de milho. Com isso, ele está investindo mais numa janela de plantio de milho de segunda safra, em tratos culturais, para que haja mais oferta de milho. Esperamos também que as carnes já foram valorizadas e que se mantenham nos preços aí atuais, no nível de exportação que o país está colocando, para que o pecuarista ganhe dinheiro, né? Nós precisamos aí, se for bem para o etanol de milho, se for bem para o pecuarista, para o produtor de milho, nós poderemos crescer esses setores que são totalmente interligados juntamente. Então, essa é a função da nossa entidade, é trazer todos para a mesma mesa e estar aí interagindo com toda a cadeia, para que a gente possa dar continuidade num crescimento sustentável que seja bom para todos esses setores. Bom, agradeço a entrevista do Dr. Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional de Etanol de Milho. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. Tolerância ao ataque das cigarrinhas e excelente sanidade de folhas são algumas das qualidades da cultivar BRS Zuri. Quem vai trazer mais explicações para você saiba um pouco mais das características e condições dessa cultivar, é o gerente técnico da Facholi, Rodrigo Medina. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico da Sementes Facholi e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a cultivar BRS Zuri. A BRS Zuri é uma cultivar que foi lançada em 2014 pela Embrapa Gado de Corte, né? É um material que a gente tem posicionado para regiões onde a chuva é acima de 1000 milímetros, para condições de solo de média a alta fertilidade. Essa cultivar tem uma média tolerância a solos encharcados, então solos encharcados temporariamente é uma cultivar que a gente pode contar com ela dentro do sistema produtivo. É uma planta que tem entre suas características uma boa tolerância ao ataque de cigarrinhas e uma excelente sanidade de folhas, ou seja, entre as espécies aí que toleram o ataque do fungo Bipolaris maides, é a principal cultivar que apresenta alta tolerância. Nos sistemas produtivos, ela é indicada principalmente para pastejo rotacionado, onde a gente faz a indicação para a altura de entrada por volta de 75 centímetros de altura e a altura de saída por volta do 35 centímetros. O grande diferencial da BRS Zuri está na relação folha-como. É um material que apresenta excelente relação folha-como, tanto pré-pastejo quanto pós-pastejo. Isso automaticamente se reverte numa maior oferta de folhas para os animais na entrada do pastejo e ao sair desse pastejo, essa melhor relação folha-como favorece o rebrote desse produto. Para saber mais, acesse o nosso site. Bom, tem mais um intervalo chegando para a gente acompanhar por aqui. Intervalo é o momento que você conhece aqui as empresas parceiras do SBA, principalmente as que são as parceiras aqui do Bom Dia Produtor. No próximo bloco tem os detalhes sobre uma parceria entre o Instituto Senai de Inovação Biomassa e a CTG Brasil, a concessionária que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Juntos transformaram um problema ambiental em uma fonte de energia. E para você que mora nas regiões norte e nordeste do país, é hora de saber como fica o tempo por aí também. Eu volto já. E eu trago para você agora uma reportagem especial sobre sustentabilidade. O Instituto Senai de Inovação Biomassa desenvolveu em parceria com a CTG, que é a concessionária que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, que fica na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, ali em Três Lagoas, uma forma de transformar um problema ambiental em fonte de energia. A reportagem é do José Cunha. As macrófitas, como são conhecidas as mais de 400 espécies de plantas aquáticas encontradas nos rios brasileiros, desempenham um papel extremamente importante no funcionamento dos ecossistemas em que ocorrem. Elas estabelecem uma forte ligação entre o sistema aquático e o ambiente terrestre.
Mas o problema é quando elas se soltam dos camalotes e descem rio abaixo, afetando o funcionamento de usinas hidrelétricas, como é o caso da unidade de Jupiá, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Todos os anos, mais de 50 toneladas de macrófitas são retiradas dos rios Sucuriú, Tietê e Paraná, que abastecem a hidrelétrica. E foi pensando no aproveitamento dessas plantas que pesquisadores do Easy Biomassa descobriram que aquilo que era um problema pode ser transformado em matéria-prima para a produção de biocombustível que será utilizado pela própria usina. A gente viu grande potencial de uma biomassa ainda pouco trabalhada e praticamente inutilizada. Ela era retirada das grades coletoras e indo para aterro sanitário, ou muitas das vezes, no máximo, doando para a comunidade e como adubo. Através, então, do Instituto Senai de Biomassa, desenhamos um projeto de aproveitamento dessa macrófita aquática para um fim nobre. No caso, foi um produto que o CTG Brasil teve como prioridade, que é a produção de um biocombustível, semelhante a um diesel fóssil, né, um green diesel. Então, através de um P&D, nós desenhamos esse projeto, ele foi aprovado pelo comitê do CTG Brasil e através da unidade de Embrapi também, houve um recurso que teve a colaboração e a contratação de outros bolsistas, pesquisadores, para a transformação desse bioóleo pirolítico em um biocombustível. 17 espécies de macrófitas são utilizadas na produção. Elas são retiradas dos rios por coletores ribeirinhos credenciados, que também fazem a secagem da matéria, que será entregue ao Instituto. As 3 principais espécies em cobertura e disponibilidade de biomassa foram essas: a Ecornia crassips, que é o aguapé de bola, é uma planta nativa da nossa região. Essa é uma planta flutuante livre, formadora de camalote. O grande impacto que ela tem nas turbinas hidrelétricas e hoje a grande disponibilidade dela. Então essa planta é uma planta que a gente utiliza na parte do combustível, da produção do biocombustível. Essa outra planta aqui é a taboa, conhecido como supermercados do Brezo, Tifa domingensis, é uma planta emergente, também formadora de camalotes, que causam grandes impactos nas grades de tomada de água da hidrelétrica, principalmente aqui de Jupiá. Essa é a Tifa domingensis, as taboas. É uma planta emergente, flutuante livre e a principal hoje, que causa um grande impacto na região, é a Egeria najas, conhecida popularmente como rabo de gato. Essa planta, ela adentra as regiões da turbina, causando um grande impacto na geração de energia, onde que você tem parada de máquinas para o processo de limpeza. O processo chamado de pirólise rápida é um dos principais procedimentos na obtenção do bioóleo. A matéria-prima passa por um processo de decomposição por alta temperatura. Júnior, passou lá o processo, montou, trouxe para cá. Chegou aqui, como é que funciona daí a produção? Após toda a montagem do sistema pirolítico, a biomassa fica aqui nesse reator, onde ele é envolvido por uma resistência, onde a gente faz o monitoramento e o controle da temperatura. Após o aumento da temperatura, essa biomassa começa a ser degradada, onde ela passa, em forma de vapor, ela passa por esse condensador, onde é condensado o bioóleo, que é o produto de interesse. E aqui nesses coletores é onde o bioóleo é armazenado, onde a gente faz a coleta dele após o final do processo pirolítico. Aí você tem já um bioóleo pronto que vai sair ali. Isso, exatamente. Aqui já sai o bioóleo pirolítico pronto. Nesse caso é o bioóleo pirolítico de Egeria najas, né, popularmente conhecida como rabo de gato. E é esse mesmo bioóleo que ele passa por um processo de hidrotratamento catalítico posteriormente, para a obtenção do green diesel. Que é o produto final, seria o biocombustível. Que é o biocombustível, exatamente. De acordo com o gestor de projetos do Senai, Paulo Renato, para que todo o processo seja concluído e o biocombustível esteja pronto para ser utilizado, é necessário o cumprimento de algumas etapas que ainda estão em andamento. Nós estamos já há 1 ano e 6 meses com esse projeto, né? A duração total dele é em 3 anos. A segunda etapa foi o processo de obtenção do bioóleo pirolítico, né? Através dos equipamentos em escala bancada e também em escala piloto. E a terceira etapa, onde nós estamos atualmente hoje,
é a obtenção, a transformação desse bioóleo pirolítico em um biocombustível através de processos de hidrogenação catalítico. A usina hidrelétrica de Jupiá entrou em operação em 1969 e desde 2015 está sob concessão da holding CTG Brasil, com uma capacidade de geração acima de 1.500 megawatts de potência instalada. Todos os dias, uma máquina faz a limpeza e retira das grades de contenção milhares de metros cúbicos de plantas aquáticas que, se entrarem no sistema, causam o entupimento de filtros, provocando a suspensão do funcionamento e, consequentemente, a interrupção na geração de energia elétrica. Há 3 anos, essas plantas causaram um prejuízo milionário à hidrelétrica. Das 14 unidades geradoras de energia, 10 pararam de funcionar por 5 meses por conta das macrófitas. No ano de 2017, houve um fluxo de água que desceu devido à abertura de comportas, volume excessivo de chuva nas cabeceiras do reservatório. Isso trouxe grandes bancos de macrófita. Esses grandes bancos de macrófita chegaram até as unidades geradoras, causando a paralisação das máquinas. Das 14 máquinas que temos aqui para a produção de energia, foram paralisadas 10 máquinas num período aproximado de 5 meses. Isso gerando um custo de manutenção de 3,8 milhões, fora o tempo de indisponibilidade que tivemos para o sistema. A nova tecnologia deverá reduzir o impacto na operação da hidrelétrica e gerar uma economia de até 10% nos custos operacionais. E o uso desse biodiesel, desse diesel verde nessas máquinas, a gente consegue fazer uma redução do nosso custo e, além disso, incrementar na nossa ideia da CTG de uma empresa que usa a energia ou produção de energia sustentável, produção de energia verde e com um material oriundo do nosso reservatório. Então é um ciclo, a gente retira o material do reservatório, transforma e reutiliza. De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, José Cunha. A greve deflagrada dia 9 de dezembro já provoca a fila de mais de 100 navios nos portos do país. E as últimas notícias dizem que não há possibilidade de acordo. Nós vamos juntos agora até São Paulo, onde Walter Puga Júnior já está posicionado para nos atender, porque isso preocupa os dirigentes de moinhos brasileiros, né, Puga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Caso não tenhamos carregamentos de navios trazendo trigo para o Brasil vai ter que procurar trigo em outras regiões do mundo, o que é possível, porém, a um custo mais alto, principalmente custo de logística. Mas o fato é que a greve na Argentina, nos portos da Argentina, já provocam uma fila de mais de 100 navios. Bom, mais de 100 navios enfrentavam já atrasos ontem para carregar produtos agrícolas para exportação lá na Argentina, segundo a agência de notícias Reuters, né? O motivo é aquela greve de inspetores de grãos e de trabalhadores no segmento de oleaginosas, né? Soja, por exemplo. Isso já dura 2 semanas, começou no dia 9 de dezembro. Bom, a Argentina lidera, como se sabe, os embarques globais de farelo de soja e mais. É um dos principais países exportadores de soja em grão, de óleo e de trigo, lógico, além de carne bovina. Carne bovina argentina também tem um mercado mundial. Agora, as exportações de grãos e derivados lá na Argentina, elas somam quase 18 bilhões e 580 milhões de dólares. Isso ocorreu agora entre janeiro e novembro, né? Ou seja, 13,5% menos do que naqueles primeiros 11 meses de 2019. Ou seja, já temos aí um embarque menor na Argentina. O complexo soja, né, que inclui aí grão, óleo de soja e farelo, é responsável por quase 41% desse total. Por isso, há muita preocupação lá na Argentina. E o principal produto embarcado pelo setor de soja foi farelo de soja, né, contribuindo aí para aproximadamente 13% de todo o total vendido. Essa greve na Argentina atrapalha e prejudica muito, não só os argentinos, o governo argentino, a economia argentina, mas países que dependem do que
é exportado pela Argentina. Agora, essa negociação entre os trabalhadores e as empresas sobre questões salariais, elas foram interrompidas ontem. Os dois lados acusam um ao outro de intransigência e a greve continua sem qualquer perspectiva de que as negociações sejam retomadas no curto prazo. Por isso, lembrava Gustavo Idigoras, que comanda a Câmara de Empresas Exportadoras, que temos mais de 100 navios esperando carregamento. A greve, vou lembrar, começou no dia 9, depois de um chamado da Federação Argentina dos Trabalhadores na indústria de oleaginosas. Segundo um porta-voz da Urgara, Juan Carlos Peralta, há uma grande participação de todos os membros trabalhadores na greve, e cada vez que as empresas se manifestam, isso gera mais raiva e muito mais apoio da população. A população argentina está apoiando, neste momento, o movimento grevista. Agora, o prolongamento dessa greve nos portos da Argentina preocupa em muitos moinhos de trigo do Brasil. O Brasil é dependente de compras de trigo da Argentina. Esse prolongamento da greve dos trabalhadores é fator de preocupação para diferentes moinhos no Brasil. Esta semana, o presidente da Câmara Setorial do Trigo, Maurício Giraldelli, comentava sobre a preocupação dos moinhos na recepção de trigo argentino, e também houve uma manifestação, um posicionamento da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria de Trigo, presidida pelo embaixador Rubens Barbosa. Ele também está muito preocupado com isso. Ele disse que a informação que ele tem é de que havia expectativa de que a greve terminaria antes do final do ano. Agora, ele lembrou, se não houver final da greve, alguns moinhos serão muito afetados porque tem barcos chegando. Ele comentava isso ontem com um jornalista da agência Reuters. Bom, segundo ele, esses moinhos estariam localizados aí no sul do Brasil e teriam dificuldade. O Brasil importa a maior parte da sua necessidade de trigo, tem na Argentina seu principal fornecedor, nós importamos pelo menos 6 milhões de toneladas todos os anos, e registrou já uma diminuição, uma desaceleração no embarque de trigo em dezembro. São dados do Ministério da Economia que foram já divulgados na segunda-feira. Tudo parado, navios esperando para carregar, alguns moinhos podem ficar sem trigo, disse uma fonte do Ministério da Agricultura que não quis se identificar. As importações brasileiras, para você ter uma ideia, de trigo de centeio caíram pela metade até a terceira semana de dezembro, pouco mais de 14 mil toneladas, segundo a agência de notícias Reuters, na comparação com a média do mesmo mês do ano passado. São dados do governo divulgados pela agência de notícias Reuters. Bom, resumindo, do total do trigo importado pelo Brasil de janeiro a novembro, 5.870.000 toneladas entraram no país, mais 4.330.000 vieram da Argentina. Os Estados Unidos ofereceram pouco, mais de 730.000 toneladas, a Rússia 230.000 toneladas, Uruguai outras 235.000, Paraguai 218.000, segundo o Ministério da Agricultura, mas a dependência do Brasil do trigo vindo da Argentina é evidente. E vamos aproveitar e falar sobre a recuperação do rebanho suíno lá na China, viu? A agência de notícias Reuters divulgava que o rebanho suíno lá na China, que foi muito prejudicado pela peste suína africana, cresceu quase 30% em novembro, cresceu 29,8% em novembro. O rebanho de suínos da China registrou uma alta de quase 30% em novembro, aí parecido com o período anterior, enquanto a criação de matrizes de suínos avançou mais de 31% este ano. A informação do Ministério da Agricultura chinês, divulgada já no início desta semana, indicando que nos últimos 5 meses há uma forte recuperação do rebanho suíno. Bom, os preços da carne suína já recuaram para menos de $7 por quilo, é o menor nível visto até este momento em 2020, graças, lógico, ao aumento de oferta de carne suína no mercado, segundo o Ministério da Agricultura lá da China. Ou seja, a forte recuperação do rebanho suíno, ela é evidente, e isso vai, lógico, proporcionar aí para quem está na China administrando alimentação, um alívio, diante da necessidade de importação constante e acentuada de proteína animal. Recuperação do rebanho na China, rebanho suíno, pode trazer redução nas importações suínas de carne, se não já mais adiante. Adriano? Vamos falar de mercado agora, Puga, porque nem mesmo o pacote fiscal americano de 900 bilhões de dólares conseguiu aplacar o estrago feito pela segunda cepa aí do coronavírus, que já está provocando aí um grande alarde em todo o mundo. É possível que essa situação causada por essa nova cepa possa ser revertida até o final do ano, Puga?
Olha, a expectativa é de que nós tenhamos uma calmaria daqui para frente depois do pânico. Mas diferentes países do mundo já bloquearam voos e a entrada de pessoas que têm origem no Reino Unido. Ou seja, já foram também detectadas na Itália e na Dinamarca também essa variante da nova cepa do coronavírus, causadora aí desta pandemia Covid-19. Bom, tudo isso leva por água abaixo boa parte dos esforços de diferentes governos para auxiliar a recuperação da economia. Aquele acordo de estímulos lá nos Estados Unidos, ele alivia a tensão, mas não resolve problemas econômicos, como destacava James Politi no jornal Valor Econômico, né? Numa reportagem no Financial Times, lá de Washington. Né? Esse acordo de estímulo fiscal de 900 bilhões de dólares que republicanos e democratas chegaram nos Estados Unidos, agora no último domingo, vai proporcionar algum impulso necessário à recuperação da economia norte-americana. Mas a tensão no Congresso continua. O acordo não é a solução para a maior economia do mundo. Ele chega tarde demais para evitar uma grande desaceleração no mercado de trabalho, há muito desemprego nos Estados Unidos e a redução dos gastos do consumidor, né? E poderá mesmo, esses 900 bilhões de dólares, ser insuficiente para reparar os danos causados a longo prazo por essa pandemia, né? O pacto firmado entre os democratas e os republicanos no Congresso, o presidente Donald Trump acabou aceitando e também Joe Biden estimulou, né? Foi recebido pelo menos com algum alívio pelos economistas, que lamentavam aí esse impasse. Agora, o que ocorre? Bom, vão despejar dinheiro para as famílias mais carentes, vão aumentar financiamento para pequenas e médias empresas, mas pelas informações que chegam de agências internacionais, isso não vai resolver o problema da economia americana. O acordo, pelo menos, vai evitar, neste momento, que muitas famílias e empresas fiquem totalmente sem dinheiro nas próximas semanas, até aí reduzindo os temores de fome e despejos no final do ano. A boa notícia é que, segundo comentava Mark Warner, a rede ABC no domingo, né, um democrata, o Mark Warner, ele disse: a boa notícia é que o Congresso não vai estragar o Natal deste ano. E no mercado financeiro, o que nós tínhamos ontem, diante dessa preocupação com nova cepa do coronavírus, é o dólar vindo em alta. No início da manhã, o dólar disparou, foi a R$ 5,22, mas no final do dia atenuou um pouco a alta, fechou em alta de 0,78%, mas a R$ 5,12. O dólar veio em alta e socorreu também em outros países do mundo frente a outras moedas. Portanto, não ocorreu uma recuperação apenas diante do real, né? O Banco Central continua, o Banco Central brasileiro, a injetar dólares no sistema. Aliás, nesta segunda-feira, vendeu 16 mil contratos de swap cambial, ou seja, lançou 800 milhões de dólares no mercado. Há analistas acreditando ainda que o Brasil poderá ter mais adiante uma correção no câmbio e o dólar possa operar bem abaixo de R$ 5,00. É uma expectativa do mercado, mas não é o que se vê no momento, ao contrário, há uma grande oscilação e o dólar continua em alta. Bom, enquanto isso, o que ocorre, lógico, dólar em alta, bolsa em queda. Aliás, ontem, no mundo, todas as bolsas tiveram fortes baixas. Não foi diferente com a nossa, o índice Bovespa. 116.415 pontos. A nossa bolsa perdeu 1,36%. Mas não foi a baixa mais acentuada do dia, não. Em alguns momentos, a nossa bolsa chegou a recuar para 114.730 pontos. Terminou 116.415, mas vale lembrar que a oscilação foi muito forte. O índice Bovespa ampliou as perdas perto do fim da sessão, chegou a esboçar alguma recuperação, mas na máxima do dia não passou de 118 mil pontos. Na verdade, o medo com o novo coronavírus no Reino Unido pressionou todas as bolsas do mundo, não foi diferente com o nosso índice Bovespa. Bom, as notícias dão conta de que vários países já evitam voos para o oriundos do Reino Unido. O Brasil ainda não tomou uma posição, mas essa nova cepa se espalha rapidamente e isso preocupa autoridades sanitárias em todo o mundo. E eu encerro por aqui minha participação nesta manhã, lembrando que
Daqui a pouco você tem mais informações no Agricultura BR. Mas antes disso, de olho na informação, porque na Europa as bolsas têm uma leve recuperação e isso pode ajudar a retomada do nosso índice Bovespa. Na Europa nós temos índice DAX da Bolsa de Frankfurt em alta de 1,17% agora, recuperando a queda de ontem. FTSE 100 na Bolsa de Londres também em alta. CAC 40 na Bolsa de Paris em alta de quase 1%, e petróleo se ajustando aí na faixa de $50,60 o barril, petróleo tipo Brent, vem em queda agora de 0,61%. Há ainda uma acomodação diante dessas notícias negativas sobre a pandemia, retomando aí segunda onda na Europa, e isso afetou vários mercados, não é diferente com o mercado de petróleo, que sinaliza a expectativa positiva ou não em relação à economia. Em boa parte, de olho no preço do petróleo, que ele vai indicar o que o mercado está pensando para as próximas semanas. É com você, Adriano. Ok, Puga, obrigado pela sua participação. Até mais tarde no Agricultura BR. Bom, pessoal, e esta edição do Bom Dia Produtor também está chegando ao final. Eu agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. Deixo aqui um abraço apertado para você. Lembro que mais informações você tem no nosso portal, sba1.com. A gente volta a se encontrar mais tarde no Agricultura BR ou amanhã a partir das 7 horas no Bom Dia Produtor. Até mais. Tchau, tchau.